Você não vai precisar estudar 5, 6 anos de inglês. Se você está estudando 5, 6 anos de inglês, tem algo errado com aquilo que você está estudando. Tem algo errado com a metodologia que você está usando e da forma como você está se relacionando com o estudo da língua inglesa. Porque não é possível você estudar uma língua por 5 anos, 6 anos e não aprender a falá-la. Tem algo errado. O mais importante de uma língua, quando você estuda uma língua estrangeira, é o que? É você compreender as pessoas e ser compreendido. É passar uma mensagem, ser compreendido pelas pessoas que recebem aquela mensagem e da mesma forma, quando alguém te passar alguma informação através da fala, através da mensagem, você também ter a capacidade de captar o sentido daquela informação, não é? Então, é importante que você estude as estruturas da língua, pessoal. Então, estudar a estrutura da língua quer dizer estudar gramática, Wander? Pelo amor de Deus, eu não quero estudar gramática, a gramática é muito ruim. Pessoal, é preciso estudar a estrutura da língua. Quem está dizendo para vocês que não é preciso está mentindo para vocês. Essas pessoas não estão deixando você saber da informação de que, se você não souber como estruturar essas frases, você vai depender de cursos de inglês, de aulas particulares com professor particulares, de escolas de idiomas para o resto da sua vida. E eu, enquanto professor de língua estrangeira, professor de inglês, aquilo que eu mais quero, aquilo que eu mais desejo é que o meu aluno, que os meus alunos sejam independentes, que eles tenham independência, que eles não precisem de mim para o resto da vida. Então eu passo a informação que vale ouro para vocês. Estudar as estruturas da língua, estudar a gramática, não quer dizer que você vai pegar um livro e vai começar a decorar aquele livro e só de decorar aquele livro, aquelas regras, você vai aprender a falar inglês. Você não vai aprender a falar inglês dessa forma. Então eu posso expressar ideias ali de estruturas que são simples, mas que me permitem me comunicar com as pessoas. Eu vou dar aqui para vocês um exemplo muito básico de o que a gente chama aqui de aprender a estrutura de uma língua, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho a frase, olha, I like chocolate. I like chocolate. Então, qual que é a estrutura dessa frase? Então, sujeito, verbo e complemento. O que é sujeito, pessoal? É aquele que pratica a ação, certo? Fácil demais. O que é o verbo? A ação. Então, jogar bola, assistir televisão, estudar inglês é o verbo. E o que é o complemento, pessoal? É tudo que vem depois do verbo. Então, se eu falo I like chocolate, o que significa? Eu tenho I, que é o sujeito eu, like é o verbo gostar e chocolate, muito fácil, é chocolate, tá, pessoal? Só muda aqui a pronúncia, mas a palavra é a mesma, tá? Chocolate. I like chocolate. Então, qual que é a estrutura dessa frase? Sujeito, verbo e complemento. Pessoal, eu mudei a palavra chocolate, que é chocolate, e coloquei tomatoes. O que é tomatoes? Tomates. Tomates em inglês. Então, o que significa I like tomatoes? Muito fácil, vocês já sabem o que é I like chocolate. Então, I like tomatoes, eu modifiquei a estrutura da frase? Não modifiquei. Então, eu tenho I, que continua sendo o sujeito, like, que é o verbo, continua sendo o verbo gostar, e tomatoes, agora eu modifiquei o complemento, tirei o chocolate e coloquei o tomatoes. Mas, pessoal, a estrutura da frase não foi mudada, tá bom? Então, eu posso modificar ali, ó, mais uma vez e falar assim, ó, I need chocolate. Percebe que eu tenho como base aquela primeira frase lá, I like chocolate. Agora eu tenho I need chocolate. Professor, não sei o que é need. O que significa isso? Não sabe, pessoal? Muito fácil. É só ir no dicionário e procurar a palavra. Need é o verbo precisar. Então eu falo I need chocolate. I need chocolate. Eu preciso de chocolate. Pessoal, eu tenho I, que continua sendo o sujeito ali da frase. O need, que continua sendo o verbo da frase. E tem o chocolate, que continua sendo o complemento da frase. Pessoal, eu não mudei a estrutura da frase. Estou mudando aqui as peças da frase, mas sem modificar a estrutura da frase em si. Ou seja, eu não mexo na estrutura da frase. Mais um pequeno exemplo, ó. They like
tomatoes. Então agora eu tenho they like tomatoes. Ao invés de eu ter o I, que é o sujeito lá da frase, eu coloquei o they. O que é they? É o eles ou elas. Mas eu continuo tendo o like, que é o verbo, e o tomatoes, que é o complemento do verbo ali, na verdade. Então eu tenho sujeito, verbo, complemento. Posso modificar e colocar aqui, ó. We need chocolate. Então nós, we, o que é o we? É nós. E o need, vocês já sabem que é o verbo precisar. E chocolate continua sendo chocolate. Eu posso fazer todas as modificações que eu quiser aqui nessa frase, que eu não vou mudar na estrutura, eu não vou mudar a estrutura dela. Tá bom? Então, vamos pensar que eu quero dizer assim, ó, I like... eu gosto de quê? De carros. Carros, em geral, carros. Mas eu não sei como dizer carros em inglês. Então o que eu faço? Eu vou lá no dicionário e pesquiso. Ó, carros em inglês como é que é? Olha, carros em inglês é cars. Cars. Então olha, cars. I like cars. Então o que isso quer dizer, pessoal? Eu continuo tendo a estrutura sujeito, verbo, complemento. Ou seja, isso me mostra o quê? Eu já sei a estrutura porque eu aprendi a estrutura, pratiquei a estrutura. Então eu só preciso trocar as palavras, as peças da frase. É importante que você tenha essa consciência de que você precisa ser independente. E quando você sabe utilizar as estruturas de uma língua, você vai se tornar independente. Pessoal, você não vai precisar estudar 5, 6 anos de inglês. Se você está estudando 5, 6 anos de inglês, tem algo errado com aquilo que você está estudando. Tem algo errado com a metodologia que você está usando e da forma como você está se relacionando com o estudo da língua inglesa. Porque não é possível você estudar uma língua por 5 anos, 6 anos e não aprender a falá-la. Tem algo errado.